amigos, sejam bem-vindos ao Clube Tempo e Dinheiro. Nós estamos assistindo aqui, tanto no clube quanto no programa, no quadro Agrofinanças, o bom momento dos frigoríficos, sobretudo de aves. Vamos entender um pouco esse momento favorável para o setor, né? Conosco, então, o Jorge Luiz de Lima, que é o gerente executivo da ACAV, Associação de Avicultura de Santa Catarina, o polo produtivo e base dos principais players nacionais e internacionais. Jorge, muito obrigado por sua participação aqui, pela sua presença, você que nos atende de Florianópolis. Seja bem-vindo. Sempre à disposição aqui de vocês para a gente poder esclarecer alguns temas aí relativos ao mercado. Maravilha, maravilha. Jorge, ração barata, né? Claro que cada empresa tem o seu cobertor diferente de outros. A gente não vamos generalizar isso como sendo algo também que possa servir para todas. Mas, de todo modo, milho barato, sobretudo, né? Então, isso é um fator positivo. O outro ponto são exportações bastante positivas. São esses dois fatores que estão no centro hoje da avicultura, nesse bom momento que o mercado está sentindo, Jorge? Giovanni, eu diria que nós temos aqui dois elementos que sim são essenciais para a questão de competitividade no momento. Entretanto, quando a gente fala de ração barata, a gente está falando de uma redução do preço da commodity milho apenas, porque na composição da ração nós temos também os pré-mix, nós temos todos os aditivos nutricionais que são importados, e nós temos um cenário de dólar alto. Nós sim temos uma pressão menor no custo do milho determinado pela Bolsa de Chicago, nós temos um viés de baixa no último semestre e olhando para o próximo trimestre, quadrimestre, dependendo de todas as previsões que nós teremos de safras, aí, se assim se mantiverem, nós teremos um viés de estabilidade, sem dúvida alguma esse é um fator positivo, e temos um outro fator muito importante com relação ao mercado externo, relativo à questão de sanidade, né? Mercado externo aquecido em decorrência dos processos de sanidade construídos no Brasil. Lembrando, né, quem nos ouve, que o Brasil é o único player mundial de grandes mercados, somos o segundo produtor, mas somos o primeiro exportador, que não tem a presença de influenza aviária de alta patogenicidade em aves comerciais. Então, nós temos conseguido aí, em conjunto com o trabalho do Ministério e com os órgãos estaduais, manter esse status sanitário diferenciado que nos habilita para determinados mercados aí, como os grandes fornecedores. Perfeito. Por falar nisso, tivemos o caso recente no Rio Grande do Sul da Newcastle, mas parece que isso foi localizado, foi bastante, como eu disse, localizado e isso não houve uma contaminação geral para todo o setor, né, Jorge? Não, sem dúvida alguma. Num primeiro momento, tivemos um impacto do fechamento de alguns mercados que impactaram o Brasil como um todo, e depois, no segundo momento, com a liberação, mercados que continuam impactando o Rio Grande do Sul ainda. O trabalho feito pela Asgav, nosso co-irmão lá no Rio Grande do Sul, através da liderança do Eduardo e do Nestor, bem como do órgão estadual de sanidade em conjunto com o Ministério, fez com que a contenção da doença no raio, que é determinado ali de 3 quilômetros como foco e de 7 quilômetros como perifoco, foi fundamental para que tivéssemos uma rápida reabertura, uma retomada de mercados de maneira considerável, mas teremos aí, diferentemente dos demais casos apresentados até hoje, é um caso único de literatura de Newcastle apresentado em um único lugar, né? Porque a Newcastle, normalmente, quando ela se apresenta, ela tem vários focos aparecendo em locais diferentes, o que não foi o caso do Rio Grande do Sul. Perfeito.
Você falou agora há pouco e eu deixei passar desapercebido na minha apresentação. Você fez menção ao câmbio e nós vimos que que esse é um terceiro fator muito significativo nessa retomada, digamos, que foi o segundo trimestre no mercado exportador, né, Jorge? Sim, o câmbio é importante, mas nós temos que lembrar uma coisa, né? Quando nós falamos de câmbio, todos os nossos insumos na produção, todos os nossos insumos dentro da indústria também são pautados ou balizados pelo câmbio. Quando nós temos um câmbio que nos parece convidativo para o mercado externo, também é um câmbio que não é dos melhores para quando olhamos para a parte de produção. Por quê? Porque o nosso frango, quando ele chega à plataforma da indústria, ele já tem quase ali embutido nele, até chegar na indústria, 90% do seu custo. Porque as avós, as bisavós, as matrizes, toda a produção de ração, todos os equipamentos dentro da indústria, eles não são produzidos no mercado interno, são todos oriundos do mercado externo e também tem essa influência do câmbio. Mas nós temos um ponto de equilíbrio. Quando o ponto de equilíbrio é atingido, o mercado se torna favorável. Perfeito. Um dado da BPA, Associação Brasileira dos Produtores de Proteína animal. Proteína animal, exatamente. Pois bem, os dados mostraram em julho um aumento muito significativo das exportações para a China. Quer dizer, a China voltou a ficar presente, né, Jorge? Que é um fator bastante interessante, ainda que a gente, no caso das aves, e não tanto, por exemplo, no caso de suínos, a gente ainda tem outros mercados também importantes, como o Oriente Médio. Mas a China estabeleceu, parece que um novo patamar, um novo parâmetro a partir de julho, né, Jorge? Sim, a China tem períodos de sazonalidade em compras. Isso aí é muito característico, né? Então, eles acabam fazendo uma alta estocagem, depois vão baixando os estoques reguladores e retomando as compras. Por isso que nós vemos uma variação bastante grande quando tratamos de aquisições da China. Quando a gente olha especificamente os dados da BPA, que estão corretos, refletem o mercado brasileiro como um todo. Quando nós olhamos para Santa Catarina especificamente, fazendo só esse recorte, a China é o quinto mercado para Santa Catarina. O primeiro mercado é o Japão, depois nós temos os Países Baixos, com a Holanda ali, né? Porque a gente chama de Holanda, na verdade são Países Baixos, um conjunto de países aqui daquela região, Arábia Saudita, Emirados Árabes e, em quinto lugar, a China. Esse somatório desses 5 mercados que eu acabei de mencionar representam em Santa Catarina 53, quase 53% de toda a nossa exportação, né? Sendo que o Japão lidera aí com quase 13% e os Países Baixos com quase 13% também. A China hoje representa para Santa Catarina 9% do volume exportado, mas para o Brasil como um todo é extremamente considerável e também para Santa Catarina. Ah, perfeito. Foi importante você fazer essa observação. Deixa eu ver se eu entendi. Do total de participação de Santa Catarina no mercado externo, a China é 9%. Das exportações Das catarinenses, a China exportações representa catarinenses. 9% do total daquilo que exportamos. Perfeito. Isso se deve a que exatamente? Eu, sinceramente, eu achava que esse patamar era maior. Deixa eu ver se eu entendo, então, da seguinte maneira. Como a exportação, o mercado catarinense produtor é mais tradicional, ele já tem um mercado cativo no Oriente Médio e em outros lugares, a China, digamos que é um comprador mais ou menos recente do mercado catarinense, Jorge? Ela não é um comprador recente no mercado catarinense. O que acontece é que ela é um comprador extremamente relevante para Santa Catarina, né? Veja que ainda que o percentual seja uma diferença de 3% entre o primeiro, que é o Japão, e a China, que é o quinto, esses percentuais são extremamente próximos.
O que acontece é que quando eu comparo a outros mercados, como, por exemplo, ao Japão, que já compra muito mais tempo daqui de Santa Catarina, os exportadores acabaram adaptando, habilitando suas plantas para determinados mercados, aqueles que Aham. vieram primeiro. Mas a China não é um mercado recente, ela já é um mercado consolidado para carne de frango catarinense. Entretanto, as habilitações de plantas, né, as colocações de produção, se dão sempre de acordo com um determinado pelo cliente. Então, quando temos um cliente que aqui primeiro comprou, como são os mercados do Oriente Médio e do Japão, que olhando lá para a década de 80, né, quando fazemos esse reporte aí para a década de 80, as empresas exportadoras acabaram consolidando as plantas e acabaram também, de alguma forma, adaptando, já que todos os nossos associados aqui atuam no Brasil inteiro, eles também têm outras plantas distribuídas pelo Brasil que atendem especificamente o mercado chinês. Então, às vezes, quando eu comparo com o Rio Grande do Sul ou quando eu comparo com o Paraná, eu posso ter uma maior ou uma menor percentual, menor ou maior percentual em determinados estados, de acordo com a demanda do mercado. Muito bem, muito bem. Jorge, agora a gente precisa fazer uma ponte para o Brasil. Todas as informações, todos os dados de mercado apontam também que o mercado interno está bastante aquecido e entrando numa sazonalidade positiva que é o segundo semestre, né? A gente, olhando balanços financeiros do segundo trimestre de 2024, de BRF, de JBS, e no caso do JBS, naturalmente fazendo um corte para a Seara, né? A gente tem todas as guidances mostrando esse fator positivo sazonal para o segundo semestre. Vai chegar o momento que talvez o mercado comece a ter um outro nível de patamar de preço. A gente já viu o CPEA hoje já mostrando um leve aquecimento. Isso daí faz parte do momento mesmo, Jorge? É, nós temos aqui que analisar alguns fatores bastante relevantes, Giovanni, quando fazemos a análise de mercado interno. Quando nós analisamos o mercado interno, nós temos, naturalmente, né, o comportamento do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro ele faz uma migração de proteínas, né? Então, ele, ora, consome mais a proteína de carne bovina, ora, consome mais frango, ora, consome mais suíno, ora, consome mais ovo, né? Então, quando tratamos aqui especificamente dessas 4 fontes proteicas, né? Então, nós temos aí as sazonalidades de migração de uma fonte proteica para outra. Mas no mercado interno tem um segundo fator que nós pouco temos no mercado externo ainda e que gostaríamos muito de ter, que é a agregação de valor aos nossos produtos. Nós temos dentro do mercado interno a possibilidade de termos os chamados pratos prontos, né? Então, nós temos, por exemplo, um produto empanado de frango e entra nessa contabilidade aí da carne de frango também, que cai para dentro do mercado interno, além da carne in natura. Nós temos um produto que chamamos de temperado, quando você compra Aham. um frango temperado no mercado e prepara na sua casa. Isso também cai para dentro do mercado interno. Nós temos aí, por exemplo, os produtos da área de industrializados todos que caem para dentro do mercado interno e não têm esse potencial ainda de mercado externo. Então, são produtos que têm agregação de valor, que estão dentro do mercado interno e que impactam nos resultados quando olhamos a linha final como um todo. E muito dos resultados se deve também pelo comportamento do consumidor brasileiro, né? Nós temos um comportamento do consumidor brasileiro hoje bastante diferente do que tínhamos uma década atrás. Temos famílias menores consumindo, muitas vezes, no que nós chamamos de food service, nos restaurantes ou nas próprias empresas, ou no ambiente escolar ou universitário, né, fora do ambiente de casa. Isso também tem uma relevância. E dentro de casa nós temos aquelas ditas porções menores que acabam se avolumando em maior quantidade quando compramos de maneira unitária. Então, esses são fatores que orbitam dentro do resultado de mercado interno. Exato. Você sabe, né, Jorge, que a gente tem muito da nossa própria experiência
e com algum mínimo conhecimento de mercado, a gente começa a formalizar alguns cenários, né? Num supermercado onde eu frequento muito perto de casa, aqui num bairro de Campinas, Campinas, São Paulo, é, eu venho percebendo já há 2 meses ou 3 por aí que no balcão frigorífico de proteína fresca, não estou falando do balcão frigorífico de processados, industrializados, mas no açougue, vamos chamar assim, a parte destinada às aves veio aumentando significativamente. E um dia desse, conversando com um dos chefes desse açougue, desse supermercado, dessa loja, ele me falando que a reposição está sendo muito mais rápida do que meses antes. Ou seja, aumentou a oferta e a reposição está sendo muito ágil. Ou seja, porque tem uma demanda bastante presente do consumidor brasileiro sobre o frango. Ô, Giovanni, isso é uma realidade e nós temos que entender também que, em decorrência da flutuação de preço, os mercados não fazem mais super estoques como faziam antigamente, né? Quando nós tínhamos uma oscilação inflacionária muito elevada. Então, se remetermos aí a 10, 20 anos, aí, né? Ou antes até do Plano Real, vamos lá, vamos passar um pouco mais aí o Plano Real, está completando 30 anos esse ano, nós somos da geração que as famílias faziam rancho, né? Ou seja, fazia a compra do mês e estocava em casa. Então, isso, você tinha essa flutuação. Hoje você não tem mais isso. Hoje você, como as famílias estão menores, como você não tem, às vezes não quer adquirir, por exemplo, um pacote de 1 quilo de frango, mas você quer comprar 2 peitos de frango para preparar no seu período noturno, quando estiver em casa, por exemplo, com a sua esposa ou com o seu filho, você acaba indo ao mercado mais vezes, demandando menos quantidade e um produto que você consegue preparar naquele momento. E isso tem sido um comportamento que se tem verificado em todos os mercados Brasil afora. Isso reflete isso que você acabou de mencionar. Ou seja, nós temos um maior espaço de um produto fracionado em menor quantidade dentro do balcão do açougue do supermercado. E temos hoje, pensando nessa provocação, isso tem acontecido também no mercado suíno, né? Temos em aves e temos em suíno. O suíno está mais presente também no balcão dos mercados fracionados em porções menores. Então, isso se deve muito ao comportamento do consumidor brasileiro e do tamanho das nossas famílias. Quando nós olhamos o consumo per capita ano do Brasil, nós olhamos aí um viés de estabilidade no frango, um crescimento relativamente pequeno, ou a migração das proteínas, como eu disse inicialmente, e nós temos percebido um aumento no suíno, né? O suíno aí nos últimos 2 anos, aí, nós aumentamos quase 1,2 kg per capita ano, mas se nós olharmos nos últimos 10 anos, nós aumentamos 4 quilos per capita ano. O Brasil está consumindo hoje aí 20 quilos per capita ano de carne suína, e Santa Catarina tem uma especificidade, eu acho muito por causa da nossa cultura aqui, nossa cultura germânica, italiana, e também muito presente aqui o português aqui no litoral, né? Nós temos um consumo muito alto de carne suína que chega aí a 32 quilos per capita ano, então muito acima da média brasileira. Perfeito. Jorge, olhando então esse cenário bastante positivo e com um upgrade ainda por acontecer nesse segundo semestre, a resposta da porteira para dentro está acompanhando todo esse processo na ponta tanto do frigorífico quanto na ponta do varejo. No caso das integradas, sim, porque elas trabalham basicamente em função daquilo que os frigoríficos determinam, daquilo que o frigorífico está demandando, né? Quer dizer, até por isso são integradas. Mas os independentes, as granjas independentes, tá respondendo bem a esse momento, porque já tem que fazer a oferta para o final do ano já tem que estar pronta, né, Jorge?
Ô Giovanni, olhando essa questão da integração, da produção independente, quando eu olho aqui, vou fazer a fotografia de Santa Catarina, né? Santa Catarina praticamente inexiste produção independente de aves. A produção de aves em Santa Catarina ou está vinculado ao sistema integrado ou ao sistema cooperado, Ah, né? tá. As cooperativas ou as agroindústrias. O que nós temos de produção independente aqui é produção de ovos, ovo comercial, Aham. né? Esse não impacta lá na última linha. Mas as agroindústrias como um todo, olhando 2024, que é o ano que nós estamos, nós já estamos com o planejamento hoje feito. Hoje nós estamos no meio para o final de agosto, meio não, desculpa, mas já mais para o final de agosto de 2024, nós já estamos com o planejamento de maio de 2025 feito. O nosso horizonte é mais longo. Nós não, enquanto integradoras e cooperativas, nós não podemos nos dar ao luxo das flutuações de mercado, sejam elas de câmbio, de inflação ou mesmo do preço da commodity. Nós temos que ter um planejamento de longo prazo. Aham. Então, por vezes conseguimos estipular compras de commodities já para fevereiro do ano que vem, né? Mas o nosso olhar já está focado em maio de 2025. Então, esses são os cenários, e aí nós temos que acompanhar aí o que vai acontecer, mercado interno e mercado externo. Mercado externo, nós temos aí esses conflitos existentes, temos eleições impactantes pelo mundo, e no mercado interno nós temos que olhar aqui o processo inflacionário com manutenção da taxa de juros segurando a inflação, né, ou até subida da taxa de juros para conter a inflação. Então, nós temos essas são todas variáveis junto com o câmbio que a gente precisa estar atento e estamos atentos aí até maio do ano que vem. Ô Jorge, você falou do planejamento para 2025, para março, maio de 2025, significa que a gente pode já imaginar que o atual momento favorável de milho e farelo está sendo aproveitado para a aquisição dessas matérias-primas para rações, né, Jorge? Sim, nós sempre temos uma projeção para a agroindústria de um período de 6 meses, pelo menos, das aquisições, contratos futuros, ou pelo menos um travamento de compra aí com os contratos futuros, aí, com a Schalke ou não, né? E temos, sim, que acompanhar o que acontece na safra brasileira, safra argentina, paraguaia, Estados Unidos, Ucrânia, que são os grandes fornecedores de milho, né? E principalmente nas grandes aquisições como a China, por exemplo, às vezes faz de estoques de milho pelo mundo, de estoques de farelo, de farelo, não, desculpa, de soja em grão, né, de soybean. Então, nós temos que acompanhar todas essas variações para que não tenhamos pressões que possam influenciar naquilo que demandamos para um período, pelo menos, aí de 6 meses. Perfeito, muito bem, muito bem. Jorge, eu acho que as explicações do momento ficaram bem satisfatórias, mas é naturalmente um cenário que a gente vai acompanhar aqui com bastante regularidade. E eu vou contar sempre com você, como eu já conto de vez em quando com o Ribas. Muito obrigado, viu? Forte abraço para você. Estou sempre aqui. Obrigado, amigo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Foi o Jorge Luiz de Lima, o gerente executivo da CAV, a Associação de Avicultura de Santa Catarina, mostrando um pouco desse momento que nós estamos presenciando aqui no Tempo e Dinheiro, sobre preços baixos para a alimentação das aves, bom volume exportador, câmbio favorecendo e agora melhorando nesse segundo semestre a sazonalidade que é típica do mercado interno. Olha-se também já para 2025, maio, o planejamento do setor. A sua entrevista exclusiva do Tempo e Dinheiro fica por aqui. Amanhã a gente está de volta. Até lá.